Se afaste de todos os seus parentes. Pessoal, isso é forte, mas é forte demais. Talvez você é uma pessoa muito apegada com um parente, com um pai, com mãe, com irmão, com amigo, com vizinhos. Você é apegado emocionalmente. Parece que você não consegue viver muitas vezes sem pessoas. E se eu te falar que isso daí é a pior coisa que acontece na vida do ser humano quando ele tem um propósito com Deus? Porque a maioria das vezes, para quem tem um propósito com Deus, Deus ele sempre vai falar com você do que? No oculto. Nas horas que você está mais sozinho, está mais triste, muitas vezes está mais solitário. Por isso que a palavra fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto. E ele anunciará as coisas ocultas e tal. Você entendeu? Então aqui já está falando de intimidade. Não chama um monte de gente para conversar comigo. Não precisa ter uma roda de pessoas. Entra no seu quarto. Vamos começar a ter uma intimidade somente eu e você. E todas as vezes que eu coloco muitas pessoas, muitas coisas em volta de mim, o barulho começa a anular a voz de Deus. Por quê? Todo mundo fala uma coisa. Aí você vai contar um sonho, vai contar uma bênção, vai contar alguma coisa que aconteceu na sua vida, a pessoa fala, isso daí é coisa da sua cabeça. Não é o momento certo. Isso daí não tem como. Isso daí não tenta não, todo mundo já deu errado. Aí é o problema, essas vozes elas vão anular aquilo que Deus tem para sua vida. Isso acontece não de forma ruim, né, diretamente daquelas pessoas, mas que elas não entendeu que você é uma pessoa diferente. Então quando Deus manda você entrar no teu quarto, falar com o teu pai em secreto, é porque ele está falando assim, meu filho, para de ouvir todo mundo e começa a ouvir eu. Para de ficar pedindo conselho para todo mundo. Para de ficar pedindo ajuda para todo mundo. Para de ficar pedindo oração para todo mundo. Ora por mim. O véu foi rasgado. Você tem intimidade com Deus. Presta atenção na maluquice que Jesus fez. Jesus estava pregando numa sinagoga, numa casa. Aí apareceu a mãe dele e os irmãos dele na frente da sinagoga. Aí a mãe dele chamou ele lá, mandou os discípulos avisar ele que ela estava lá fora esperando ele. Aí os discípulos chegou até Jesus e falou, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Sabe o que Jesus falou? Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? A não ser aqueles que faz a vontade de Deus. Sabe o que Jesus está falando aqui, meu irmão? É que não adianta, vai ter várias pessoas que vai tentar tirar você do propósito. Várias pessoas vão tentar colocar na sua cabeça que você está no caminho errado. Várias pessoas vão olhar para você e vão falar assim, meu irmão, não faz isso, vai dar errado. O que Jesus está falando? Só vou andar com aquelas pessoas que estão falando a mesma língua que eu estou falando, estão ouvindo a minha palavra. Eu não vou andar com quem não quer me ouvir. Eu não vou andar com quem só quer se preocupar quando as coisas estão dando certo na minha vida. Eu não vou andar com quem não se preocupa comigo, com quem só pensa coisa ruim de mim, com quem só tem conselho ruim para mim. Eu vou andar com quem está no mesmo propósito do que eu. E o que Jesus está ensinando para mim e para você nesse exato momento? Quando você está no caminho certo, quando você está no propósito, vai ter várias pessoas que vão querer parar você. Não de forma talvez ruim, mas de forma inconsciente, tentando tirar você do caminho que você está trilhando. E eu falo para você, não ande com esse tipo de pessoas, porque elas gostam de exclusividade. Elas gostam que você para no exato momento que você está e vai lá e atende elas. Elas gostam, sabe do que? De atenção, mas elas muitas vezes não vão dar atenção para você. Elas gostam, sabe do que? De chamar atenção também. E muitas vezes você não vai conseguir suprir a necessidade dessas pessoas. Porque você tem que estar sempre pronto para servir esse tipo de pessoa. Meu irmão, anda com quem está no mesmo propósito, no mesmo caminho, no mesmo foco e na mesma linguagem do que você.
E para de ouvir todo mundo, sai do barulho, entra no teu quarto, fala com Deus, tem intimidade com o Todo-Poderoso. Você não precisa de um intercessor. Jesus morreu na cruz, derramou todo o sangue dele, foi ressuscitado ao terceiro dia, subiu ao céu, rasgou o véu e deu acesso a você a Jesus Cristo. E mesmo que você não souber orar, o Espírito Santo ele intercede com orações, gemidos inexprimíveis, e Jesus é o caminho que te leva a tua oração até Deus. Então não importa a tua capacidade, você não precisa ser bom, você não precisa falar bem, você não precisa ter uma fé extraordinária, você só precisa orar e buscar a presença de Deus. Então sai do barulho, por isso que as coisas não estão acontecendo na sua vida. Sai dos conselhos errados, sai das pessoas que estão te levando para o buraco, sai de perto da amizade que só quer curtir, festar e viver o momento. Deixa a vida me levar, não. Eu vou deixar Cristo me levar. A vida não vai me levar, porque talvez ela vai me levar para lugares ruins. Eu não quero, meu irmão. Eu não quero a vida que eu tinha. Eu não quero viver o que eu vivi, que eu estava vivendo. Eu quero uma vida nova. Eu quero ter coisas novas na minha vida. Eu quero viver o extraordinário de Deus. Então deixa aqui nos comentários qual a sua opinião e já se inscreva no meu canal.